Dentre todos os animais vegetarianos da Terra, as girafas devem ser os mais extraordinários. Poderosas e majestosas, elas olham os outros de cima para baixo. São lutadoras natas. A mãe girafa lutará até a morte para salvar sua cria. Enquanto isso, eles reinam de alturas imponentes. Notáveis exploradores da savana, o grande gigante da África, girafa, gigante africano. Se você tiver 1,82 m de altura, alcança o topo das pernas de uma girafa. Elas são, sem dúvida, os animais mais altos do planeta. Remanescentes do tempo em que o mundo estava coberto de mamíferos enormes. Há mais de 11.000 anos. Muitas variedades de girafa vieram e se foram. Mas apenas nos últimos 2 milhões de anos, esta forma extrema começou a se moldar. E ainda tentamos entender o motivo. Por que este pescoço? Estas pernas? E esta língua com 45 centímetros de comprimento? Como um animal com tais proporções consegue manter tanta graça e dignidade e ter sucesso nas planícies africanas? A pelagem distinta da girafa ajuda na camuflagem. Mas de quem ela se esconde? Com mais de 1.360 quilos, o macho tem o peso de 2 vacas. E tem os cascos com 2 dedos, como o das vacas, mas 2 vezes mais largos. Sobre essas pernas magricelas de 1,82 m de altura, elas marcham com uma elegância. Usando o pescoço ainda mais longo como pêndulo para equilíbrio, desfilam com certo ritmo. Com quase 6 metros de altura, uma girafa pode olhar através de janelas do 2º andar. Ligamentos especiais em suas pernas mantêm tudo junto. O pescoço tem 7 vértebras, como o nosso. Mas cada uma delas tem o tamanho da sua cabeça. Com tais dimensões, o que a girafa poderia temer na savana? Além da tempestade de raios ocasional. Outros alvos de predadores gostam de ter girafas por perto por razões óbvias. Com sua altura, percebem o perigo antes dos outros. Mas a girafa teme apenas um dos predadores à solta por aqui. Os leões. Caçando em bando, eles podem ser uma ameaça real até para os adultos. Então, a girafa não hesita em correr. As pernas longas são fortes, conseguem ganhar aceleração surpreendentemente rápido e manter velocidade de até 56 km/h. Os leões podem chegar a 80 km/h, mas apenas em curtas distâncias. Portanto, as girafas são rápidas o suficiente para ficar à frente dos grandes felinos famintos. Quando uma mãe girafa é encurralada, defenderá seu território. Suas poderosas pernas são uma arma letal.
Um chute de karatê na cabeça do leão pode matá-lo. Algumas vezes, os leões estão famintos o suficiente para tentar derrubar uma girafa adulta. Fazem isso por sua conta própria e risco. Não é uma tarefa fácil. As girafas nem sempre são o prato do dia. Mas se a mãe baixar a guarda, as girafas bebês são uma refeição decente para carnívoros. Apenas metade deles chegará ao primeiro aniversário. As girafas e seus ancestrais já vagaram pela Europa e Ásia, mas agora são encontradas apenas na África. Vivem em grupos isolados pelo continente. São 9 subespécies ao todo, cada uma com uma cor e desenho ligeiramente diferentes em sua pelagem manchada. Cada uma é especificamente adaptada ao próprio habitat. O habitat mais extremo são alguns dos desertos mais antigos do mundo. A girafa de Angola tem a pelagem mais pálida. Considerada extinta em Angola, ela sobrevive principalmente na Namíbia. Combina perfeitamente com a areia. Esta terra, com a maioria dos rios secos, é um lugar muito adverso para viver. Com pouca vegetação aqui, o filhote depende do leite da mãe para sobreviver. E seu principal inimigo também vive aqui. Os leões. Eles esperam pacientemente por sinais de fraqueza. Com menos de 5 centímetros de precipitação ao ano e poucas árvores, como esses grandes herbívoros sobrevivem aqui é um mistério. Como os camelos, as girafas podem ficar semanas sem água. Mas essa mãe e filhote estão extremamente desidratados. Os abutres também são pacientes como os leões. O crepúsculo traz algum alívio. As temperaturas noturnas são quase congelantes. O suficiente para permitir a formação de névoa. Esta bruma é a força vital no deserto. A quase ausência de chuva significa que os animais dependem dela por sua preciosa umidade. Ao alvorecer, as nuvens evaporam, deixando gotas d'água nas folhas. A mãe e o filhote correm para absorvê-las. Eles satisfazem sua sede por hora. Mas com a intensificação da estação seca, precisam encontrar uma fonte mais confiável de água. E eles sabem a quem seguir. Os outros grandes vegetarianos no deserto também estão em busca da subsistência. O leito do rio seco é o melhor lugar para começar. Estes elefantes do deserto são particularmente engenhosos em sua região com pouca água. As girafas seguem os elefantes até alguns musangus. Estas árvores impressionantes podem extrair água de terras profundas e sobreviver à estação seca, inclusive produzindo frutos nutritivos. São muito populares entre muitas criaturas, como estes babuínos. Os musangus podem chegar até 24 metros de altura, então as vagens às vezes ficam muito altas até para uma girafa alcançar. Estas vagens são uma fonte vital de proteína para mãe e filhote. Se não conseguirem chegar até elas, podem não sobreviver.
Todos sabem que as girafas são altas. Mas por que tão altas? Há uma resposta óbvia. Para conseguir a comida que os outros não alcançam. Convenhamos, não há competição real lá em cima. Quase 6 metros acima do solo. Mas elas nem sempre vão tão alto. Muitas vezes as fêmeas curvam-se para comer, pastando do solo, como outros herbívoros da savana. Conhecida por comer mais de 100 diferentes espécies de plantas, uma das comidas preferidas da girafa é uma visão comum na África: as acácias. Também conhecidas como árvores espinhosas, há muitos tipos diferentes delas e não são muito fáceis de comer. Mas as girafas adoram e têm a constituição perfeita para enfrentar as defesas das acácias. Adaptação número 1. A cabeça longa e fina permite que a girafa se aproxime. Além disso, ossos especiais em seu crânio permitem que a cabeça vire quase 180 graus para alcançar mais alto ainda. Adaptação número 2. Ela pode fechar as narinas para evitar que os espinhos entrem. 3. Cílios longos protegem os grandes olhos castanhos da girafa. E 4. Os dentes inferiores funcionam como um pente, arrancando as folhas dos gamos espinhosos. Mas a ferramenta mais incrível da girafa é sua língua, resistente e preensil. Do tamanho do braço de uma criança e ágil. Como fica para fora muito tempo, sua cor arroxeada a protege de queimadura solar. Com tais habilidades, uma girafa pode enfrentar qualquer coisa com espinhos. Trazida da América do Norte, esta planta não pertence ao ambiente. Mas a sempre faminta girafa encontrou uma forma de ingerir cacto. A pele extra resistente da garganta e do intestino permite que engula os espinhos afiados. A saliva espessa e antibactericida recobre os espinhos e evita infecção por perfurações. Mas as mais novas não estão tão certas. As girafas são definitivamente vegetarianas, mas também mascam ossos velhos. Isso é conhecido como osteofagia. Entre outros nutrientes, ajuda a aumentar o cálcio em sua dieta, o que fortalece os ossos. Conseguir todos os nutrientes necessários é uma luta constante para os animais que vivem na savana africana. O extenuante deserto da Namíbia é ainda mais difícil. A mãe e o filhote famintos não conseguem alcançar as vagens de Musangu. Então, esperam. E esperam. E então isto acontece. Um elefante balança o Musangu. Brilhante. E eles têm sua própria forma inteligente de alcançar alto. O jantar está servido para todos. Chegou a hora dos gigantes usarem seu poder. Um lanche merecido para a mãe e o filhote famintos.